A advocacia se caracteriza como um dos mais relevantes serviços para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade. Se essa afirmação ainda permanece válida nos dias atuais, imaginem a relevância deste profissional nas décadas de formação e consolidação de Maringá. Integrando as fileiras que inauguraram esta atividade por aqui, homens e mulheres foram fundamentais para o avanço e a fiscalização dessa profissão em terras vermelhas. Ele era todo, porque pouca gente aqui tinha cultura. Tanto que os primeiros advogados de Maringá foram também os primeiros jornalistas, que eram pessoas que sabiam escrever. E também eles estiveram na safra dos primeiros professores. Apresentada pela OAB Subseção Maringá, esta websérie abordará a biografia de 10 importantes personagens do direito em nossa cidade. Também conheceremos um pouco da história desta entidade que os representa. E para inaugurar essa incursão ao passado, o primeiro episódio tratará de uma figura que certamente você já ouviu falar, mesmo que seja apenas como o nome de uma rua. Trata-se de Mário Clapiero Urbinati. Sejam bem-vindos aos Advogados da História. Mário Clapiero Urbinati nasceu em Belém do Pará no dia 10 de setembro de 1900. Com poucos meses de idade, mudou-se com sua família para a capital paulista, onde fez os estudos até diplomar-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na sequência, tornou-se professor de História e Geografia, além de atuar como diretor interino do Ginásio Estadual e Escola de Comércio de Nova Granada, pequena cidade próxima a São José do Rio Preto. Por ali também foi juiz de paz e promotor público. Em São Paulo, chegou a ocupar a função de delegado de polícia. Além de advogado, também foi comerciante. Em 1920, abriu uma agência de revenda Ford em sociedade com o empresário e político Feliciano Sales Cunha. Também foi proprietário do Cine Boa Vista, do Cine São José e do Cine Capitólio. E embora muito jovem, elegeu-se presidente do Esporte Clube Granadense de Nova Granada. Casado com Maria Isabel, teve 3 filhos, José, Isilda e Mário Luiz. Bom, meu avô saiu de Nova Granada, ele teve um convite para vir para cá. E nesse convite ele veio visitar o lugar, que para chegar aqui não era fácil, era barro puro. E barro vermelho você sabe que cola em pneu de carro. Chegou aqui como o primeiro criminalista de Maringá e ele amou a cidade. Tava tudo, era montões de terra no meio da rua, os quarteirões ainda sendo projetados, sendo riscados, algumas casas no centro de Maringá de madeira, água tirada do poço, né? Então foi assim que ele encontrou Maringá. Em 1950, então com 50 anos de idade, Mário Clapiero Urbinati se transferiu com a família para Maringá, onde instalou um dos primeiros escritórios de advocacia da cidade. Era uma sociedade com seu filho, José Pires Urbinati, então especializado em causas cíveis. A filha Isilda Urbinati Soares, já casada, ficou em São José do Rio Preto. Então quem tinha um diploma profissional, um diploma superior, normalmente na área de direito, de medicina, odontologia ou de engenharia, já chegava com uma certa posição de destaque nessas áreas de fronteira, tanto para atuar profissionalmente naquela formação específica, quanto para interagir com outras demandas, por exemplo, do setor público, ser um engenheiro da prefeitura, um secretário da saúde, um advogado com posições de procuradoria do município, ou mesmo constituir sua banca e fazer carreira política. Seu outro filho, Mário Luiz Pires Urbinati, tornou-se comerciante na nova cidade. Em meio ao cenário de formação política local, devido à elevação a município,
o seu filho Mário acabou eleito vereador pelo Partido Republicano na primeira eleição municipal de Maringá. 2 anos depois, o seu pai, Mário Clapiero Urbinati, também ingressou na política. Dado ao seu prestígio no meio jurídico, candidatou-se como deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro, em 2 oportunidades, 54 e 58. Em ambas, ficou na suplência. Que era um rapaz amigo da família e ele matou um taxista. E meu avô não pôde defendê-lo porque ele era o advogado dos taxistas. E isso ocasionou assim, um problema entre famílias muito grande. Porque meu avô não podia, ele falou, eu não posso deixar de defender o taxista para defender o rapaz. Eu não tenho condições para isso. Porque meu avô, como criminalista, ele fazia a pessoa virar santo, entendeu? Ele tinha, os argumentos dele eram precisos. Além do desempenho profissional, o seu prestígio vinha de uma importante função que ocupou anos antes, quando participou da criação da Associação dos Advogados de Maringá, em 20 de junho de 1953, entidade da qual se tornaria presidente. Ao seu lado, dirigiram aquela associação Jorge Ferreira Duque Estrada como vice-presidente, Epifânio Alves de Figueiredo como primeiro secretário, Wilson Surita como segundo secretário, Ivan Neves Pedrosa como primeiro tesoureiro e Lauro Barbosa Fontes como segundo tesoureiro. Dado ao número de profissionais do campo jurídico, seja no exercício de sua profissão, seja em atividades comunitárias e políticas, a presença dos advogados na vida de Maringá se destacava. Então quem tinha um diploma profissional, um diploma superior, normalmente na área de direito, de medicina, odontologia ou de engenharia, já chegava com uma certa posição de destaque nessas áreas de fronteira, tanto para atuar profissionalmente naquela formação específica, quanto para interagir com outras demandas, por exemplo, do setor público, ser um engenheiro da prefeitura, um secretário da saúde, um advogado com posições de procuradoria do município, ou mesmo constituir sua banca e fazer carreira política. De início, sua organização corporativa foi regulada por esta associação, entidade pela qual pleiteou a instalação de uma subseção da Ordem dos Advogados em Maringá. No ano de 1958, o Conselho Estadual delegou ao advogado Edmundo Pereira Canto a responsabilidade pelos encaminhamentos deste objetivo. No final daquele ano, ocorreu uma assembleia de formalização da diretoria da subseção Maringá da Ordem dos Advogados. Mas ela teve que ser anulada devido a muitos profissionais presentes não estarem inscritos na OAB Paraná. Nova convocação foi feita. Em 26 de janeiro de 1959, enfim, ocorreu a eleição e a criação da subseção Maringá da Ordem dos Advogados do Brasil, que contou com a sua primeira diretoria composta de Edmundo Pereira Canto como presidente, João Paulino Vieira Filho como vice-presidente, Arion Ribeiro Campos como secretário, Alceu Venâncio como segundo secretário e Altino Borba como tesoureiro. Dentro de pouco tempo, a Associação dos Advogados de Maringá seria extinta, quando os profissionais do campo jurídico passaram a contar com a presença efetiva da OAB em Maringá e na região. Há um paralelo nisso tudo, porque da mesma maneira que você tem circunscrições administrativas, como o município, como a comarca, as entidades civis, elas também têm territórios de atuação. Então você tem a seção estadual da OAB e tem as subseções que são regionais. A subseção que atendia Maringá era extremamente extensa. Então você não tinha condições de ter um amparo como se desejava, exceto se você constituísse um território com a capital em Maringá, como foi feito em 1958. Então são demandas crescentes,
mas que fortalece a atuação dos profissionais e do campo jurídico, que era um campo extremamente necessário para a consolidação do município e também para a atuação das entidades privadas, né? Isso dava mais consistência à atividade comercial e certamente subsidiava a atuação dos agentes públicos. Bem, retornando a Mário Clapiero Urbinati, naquela década de 1950, quando ocorreu a organização do meio profissional jurídico na cidade, este personagem era um dos principais redatores do impresso O Jornal, periódico onde mantinha as colunas Crônica da Cidade e Crônica da Semana. No escritório dele com o Dr. Horácio, ele ainda defendia muitas causas gratuitamente, ele ajudava muitas pessoas. O pessoal aqui em Maringá gostava demais dele. Ele era um homem muito simples. Pensa numa pessoa simples. Sabe, é um homem que ele não tinha ambições. Entendeu? Ele era um homem assim que ele amava os livros. A biblioteca dele era imensa, imensa. Nas eleições municipais de 1960, o advogado retornou à política, quando se candidatou a vereador pelo Partido Social Democrático. Foi eleito com 353 votos, sendo o quinto mais votado para a Câmara Municipal de Maringá naquela legislatura. Sua vitória foi um fato inédito na política maringaense. Afinal, foi a primeira e única vez que alguém foi eleito vereador depois do filho. Geralmente é o filho quem herda os votos do pai. Inicialmente, Mário Clapiero Urbinati ocupou o cargo de primeiro secretário do Poder Legislativo. Bom orador, foi eleito presidente. Entre fevereiro e março de 1963, assumiu interinamente o cargo de chefe do executivo durante a ausência do prefeito João Paulino. Em 25 de março de 64, a resolução número 56 da Câmara Municipal de Maringá considerou Mário Clapiero Urbinati o primeiro vice-prefeito de nosso município. Mas enquanto não elegia o primeiro vice, que depois passou a ser o Ivo Asma, o doutor Mário, que era presidente da Câmara Municipal, ficou preenchendo esse cargo de vice-prefeito. Mas era outro homem também, de uma cabeça fabulosa. Ele veio lá de Belém do Pará, com aquele sotaque de paraense, né? E um orador muito bom também. Assim, os primeiros advogados de Maringá podiam ser primeiro advogado em qualquer grande cidade, né? Não sei como é que eles vieram parar aqui no sertão, que eles tinham cultura e talento para ser grande advogado em qualquer lugar, né? Que ele exercia uma liderança natural na Câmara. Ele foi presidente do Legislativo e quando uma emenda constitucional de 1964 instituiu o cargo de vice-prefeito, a Câmara de Maringá ela elegeu para complementar aquele mandato o primeiro vice-prefeito, escolheu um dos seus quadros. Então o nome de consenso foi o Clapiero Urbinati, né? Ele foi, portanto, o primeiro vice-prefeito de Maringá. Ao que consta, tinha uma relação bastante harmoniosa com o prefeito João Paulino. Eles não foram eleitos pela mesma chapa, porque não havia eleição de vice-prefeito até então. Experiente advogado criminalista, tornou-se um dos mentores do jovem Horácio Racanello Filho, advogado que passou a atuar como assistente em seu escritório, que ficava na Avenida Duque de Caxias, número 257. Na época prestava serviços em questões de família, inventários, inquilinato, cobranças, concordatas e falências. Atendia não só Maringá, mas boa parte da região. Junto com o Dr. Mário Urbinati, que eles tinham um escritório, depois o Hermenegildo também participou desse escritório ali na Duque de Caxias. Então, eles atuavam muito na defesa, né, dos presos políticos, né? Porque naquela época havia muitos problemas, né? Mário Clapiero Urbinati foi membro da Loja Maçônica Justiça de Maringá e do Rotary Club, também de nossa cidade.
como voluntário e articulador político, tornou-se essencial na qualificação dos novos profissionais do meio jurídico, quando sensibilizou o então deputado estadual Haroldo Leão Pérez a apresentar o projeto na Assembleia Legislativa do Paraná, que permitiu a criação do curso de Direito na cidade em 1965. Anos depois, este e outros cursos serviriam de base para a constituição da Universidade Estadual de Maringá. Dada a sua atuação, a Câmara Municipal de Maringá outorgou a Mário Clapiero Urbinati o título de cidadão benemérito em setembro de 1968. A entrega da honraria ocorreu no ano seguinte, na sessão em que o cônego Benedito Vieira Teles também foi agraciado com o mesmo reconhecimento. Após a morte da esposa e depois de passar uma temporada com o filho José Pires Urbinati, o advogado se mudou para a casa de Mário Luiz, seu outro filho, em São José do Rio Preto, onde morreu em 28 de abril de 1974, após sofrer um AVC. Tinha 73 anos. Mário Clapiero Urbinati teve seu corpo sepultado no cemitério municipal de Maringá. Ele morou a vida inteira com a gente. Ele sempre estava assim, junto com a gente, ou então ele gostava muito de sair de tarde para ver os amigos, gostava de jogar um baralhozinho, entendeu? Então ele se juntava com o pessoal da idade dele, então de noite ele ia passear com eles, na casa de um, na casa de outro. Mas sempre nesse período ele ficava em casa e ficava lendo, e era quando eu aproveitava muito para aprender muito com ele. Foi assim, meu pai faleceu em 73. O meu avô, ele sofreu muito da minha avó, mas o do meu pai foi uma coisa assim absurda, o que ele sofreu. E nesse período nós tínhamos um problema muito sério em casa e minha mãe nós precisamos nos mudar para Ribeirão Preto. E eu tinha meus tios que moravam em São José do Rio Preto. Então, quando ele achou que minha mãe fosse, quando meu pai morreu, que minha mãe fosse mandar ele embora de casa. Minha mãe falou, não, doutor Mário, agora é que eu preciso do senhor. Então, o senhor faz assim, enquanto nós estamos transferindo para Ribeirão Preto, o senhor vai para a casa do Mário Luiz e assim que eu deixar tudo pronto, arrumar todo o seu lugar para ficar, o senhor vou te buscar. E assim foi. E quando foi no dia que nós fomos, aliás, na época que ele era para ir buscar, no mês de março, mais ou menos de 74, ele comprou um gravador para mim. E ele deixou uma mensagem para mim ali naquela fita. E ele colocou assim, a minha neta, né, que é a menina dos meus olhos, vai ficar gravada essa mensagem, saiba que eu te amo muito. E ali ele gravou para testar o gravador, entendeu? Para testar. E quando passou os dias, naquela época, minha mãe marcou para ele, nós estamos indo buscar o senhor aí. E no dia que nós saímos para buscar, ele teve um derrame. Em reconhecimento póstumo, Mário Clapiero Urbinati empresta seu nome a uma via pública que se estende da Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco até a Rua Professor Lauro Eduardo Werneck, próximo à Universidade Estadual de Maringá. Em São José do Rio Preto, também há uma homenagem pública ao advogado. Você conhecia a biografia de Mário Clapiero Urbinati? Mas nosso passeio pela história da advocacia maringaense não acaba por aqui. O próximo episódio da websérie Advogados da História tratará sobre a vida de uma das primeiras advogadas de Maringá, Maria José Vieira, que ainda muito jovem assumiu uma importante função no governo do estado do Paraná. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Até lá!